A gente fala dessa coisa do curso de numerologia, mas assim, vamos deixar bem claro, este é para ser um curso de numerologia e consciência, né? Eu sigo a linha da pitagórica, mas via de regra eu não sigo esse entendimento clássico lógico, eu sigo conceitos que estão dentro da linha clássica da numerologia pitagórica, mas o meu entendimento e a minha conceitualização terapêutica, ela é agregada a esse conteúdo, né? Com certeza vocês vão encontrar esse conteúdo em livros, até provavelmente em materiais da própria internet, Instagram, YouTube, com certeza vocês saírem procurando, vocês vão achar. Mas esse conteúdo exposto dessa forma, pelo menos que eu saiba, ou que eu possa garantir, até hoje eu só vi eu fazendo dessa forma. Então, pelo menos eu posso dizer que do meu conteúdo, da minha maneira de expor o conteúdo, eu garanto que só tem eu para expor, pelo menos até aqui, isso dessa forma. Até, inclusive, torço, né, que quem sabe no futuro, aí dentro dos nossos alunos, alunas, né, que até possivelmente saiam pessoas, que surjam pessoas, que quem sabe possam também fazer a mesma coisa e reproduzir esse conteúdo, mas também dentro da sua própria didática, dentro do seu próprio termo de entendimento, né? Enfim, mais uma vez, boa noite, né, a vocês aqui presentes, né? Vamos seguir aqui, né? Enfim, gente, coisas básicas, né? O que é numerologia, né? Porque é uma ferramenta para o autoconhecimento. Primeiro, né? A numerologia estuda, né? Ou compreende os números enquanto arquétipos, enquanto figuras de representação da consciência humana, né? E aí a gente usa os números dentro da numerologia pitagórica para estudar a frequência vibracional do nome, né, que é uma parte do estudo, e uma outra parte, estudar a frequência vibracional da data. E aí vejam que são duas coisas diferentes, e quando a gente junta as duas coisas, isso vira para nós uma ferramenta de autoconhecimento, porque a gente vai pegar esse mapa, a gente vai pegar essa estrutura, né, enquanto mapa numerológico, e essa estrutura enquanto mapa numerológico vai nos dar o quê? O modus operandi, né, ou o sistema de configuração de vida de uma pessoa, de consciência, como a consciência, que é a configuração do nome, como a consciência de uma pessoa se coloca em detrimento da frequência da data de nascimento. Ou seja, aquela frequência que você tem do teu nome, da tua personalidade, ela vai ter uma reverberação sobre a sua data de nascimento. E aí, quando você junta as duas coisas, quando você cola uma coisa na outra, isso vai determinar a condição dessa pessoa se desenvolver na vida. A gente pode colocar da seguinte forma, né? Vamos pensar que o seu nome fosse, por exemplo, um meio de transporte. Então, assim, esse meio de transporte pode ser um skate, esse meio de transporte pode ser uma bicicleta, esse meio de transporte, numa outra configuração, pode ser uma moto, um carro, um Fusquinha anos 60, né? Assim como pode ser, sei lá, uma Mercedes 2021 já. Né? Como pode ser, assim como pode até ser que esse meio de transporte seja um avião, né? Dependendo da numerologia da pessoa, a gente sabe que isso vai ter uma outra interação. E aí, o que acontece, gente? Vamos pensar aqui, né? O que ocorre? Da seguinte forma, caso, né, o seu mapa seja, vamos dizer,
o território do seu mapa, o território da sua data de nascimento, seja o deserto do Saara, como é que você vai atravessar o deserto do Saara com um skate? Né? Só para fazer um paralelo aqui. Né? Como é que você vai atravessar o deserto do Saara com uma bicicleta? Lógico, a gente pode pensar em outros territórios, né? Mas, por exemplo, se você pensar no seu mapa, na sua data de nascimento, com uma cidade, por exemplo, provavelmente se essa cidade for São Paulo e você tiver uma bicicleta, você já consegue atravessar esse território, você já consegue percorrer dentro desse território com algum conforto, né? Não vou dizer com tanta segurança, mas você já consegue percorrer bem, né? Você já consegue ir de um lado para o outro. Agora, se for o deserto do Saara, provavelmente, se o seu meio de transporte nisso, um skate, uma bicicleta, sei lá, né, um carrinho de rolemã, não vai ajudar muito. Né? E aí pensa que isso é o seu nome. Né? Então, eu costumo trazer alguns desses exemplos para a pessoa entender que isso é autoconhecimento. Quando ela entende qual que é o meio de transporte dela, qual é o território que se apresenta em termos de vida, isso faz com que a pessoa repense a maneira de viver ou de atravessar esse território, né? Deixa eu perguntar, ok, Ellen, essa explicação para você, né? Só para eu saber que eu já vi que você meio que deu uma pensada, eu vi que você olhou para o lado, né? Vai, né? Que, gente, se alguém quiser questionar essa explicação, fica à vontade, né? Porque, enfim, eu tô dando um exemplo aqui bem aleatório, e na minha aula eu gosto de dar esses exemplos, às vezes soltos, mas ele funciona muito bem para entender o que é o mapa numerológico. Por quê? Porque tem pessoas que vão nascer nesse território mais físico, doméstico, por exemplo, como a cidade de São Paulo, mas o nome delas está mais próximo da vibração de um carro, né? Está mais para uma Mercedes, para um carro 4x4. Então, essa pessoa consegue viver bem dentro de São Paulo, ou consegue se movimentar, apesar do trânsito, consegue se movimentar bem, porque ela tem um veículo lá próprio para andar nesse trajeto. O problema é que, assim, se essa pessoa também tiver um veículo 4x4, né, por mais que seja um veículo maravilhoso, mas ela, por exemplo, nasceu no Alasca, né? Pode ser que o veículo 4x4 para andar no meio do Alasca não vai ser tão bacana, e aí talvez um carrinho de rolemã adaptado para escorregar no gelo vai funcionar muito melhor que o veículo 4x4. Só para dar um adendo aqui de exemplo, né? De linha de entendimento. Né? E aí, né, dando sequência aqui. Uma vez que eu trago esse entendimento a respeito do que é o mapa numerológico e como a gente faz essa leitura, né, de como interpretar, de como ler o mapa natal, o que a gente faz na sequência? Né? Olha, o que vem junto com isso? É entender que os números, enquanto frequências, enquanto vibrações, enquanto reverberações, eles são arquétipos. E aí uma das coisas que eu gosto de trazer dentro da minha aula, né, é que, por exemplo, lógico que você, enquanto aluno, precisa ter o seu arquétipo, entender os seus, precisa desenvolver os seus arquétipos de entendimento a respeito dos números. Porque, por exemplo, quando você abrir qualquer número de numerologia, está lá que o número 1, por exemplo, é líder, né? Ou que o número 1 tem que exercer a liderança. Tá, mas assim, que referência de liderança você tem? Que referência de liderança você pode propor ou você pode trazer para as pessoas para que você, porventura, venha a ler o mapa delas. Ou se você simplesmente pegar o mapa de uma pessoa e quiser fazer essa leitura a respeito do número 1, né, ou dos números 1 dentro do mapa dela, como é que você faz? Você precisa de uma referência. Né? E essa referência é justamente o processo do arquétipo, né? São os números como arquétipos. Então, muitas vezes a gente ensina ou a gente sugere para as pessoas dentro da nossa aula que, enquanto arquétipo, por exemplo,
o número 1, em algum momento, vou só citar um dos exemplos aqui, né? O número 1, por exemplo, ele pode ser visto, se a gente pegar aqui um arquétipo bem nerd, né? Agora, ele pode ser visto como o Capitão América, né? Enfim, se alguém quiser uma referência de liderança, olha lá para o Capitão América e vai encontrar o número 1 em algum momento, né? O que não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas você pode fazer uso desse entendimento, desse arquétipo. E aí o que a gente faz é desmembrar os vários arquétipos durante o curso, né? Desmembrar vários entendimentos de arquétipo durante o curso para cada número, para cada consciência. E aí isso te ajuda a entender em que modus operandi de consciência cada pessoa funciona, ou cada conjunto numérico de cada pessoa consegue funcionar, né? Deixa eu dar sequência aqui. Gente, se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, enfim, manda lá para o Juliano, abre o áudio, né? E pergunta que a gente tenta responder, né? Usar um pouco o mouse aqui. Então, só para vocês olharem para isso aqui, né? Para quem não conhece, isso aqui, né, é a base estrutural de um mapa numerológico, né? Se engana quem acredita que um mapa ou a numerologia de uma pessoa se resuma àquele número da soma da data de nascimento, né? O que acontece aqui? Essa primeira coluna aqui, ó, que está aqui, ó, MO, EU, EX, eu uso nomenclaturas hoje, eu uso nomenclaturas um pouco diferentes. Essa daqui ainda são as nomenclaturas da Abram, né? O MO, eles chamam de número da motivação, basicamente a gente chama de realmente de número da alma, né? Ou eu prefiro até mesmo o número da essência. Aqui eu chamo de essa soma das consoantes, eu chamo de propósito, e aqui realmente é o número da expressão, né? Que é a soma de ambos. Quando isso aqui parece uma coisa muito boba quando a gente abre um mapa, mas quando a gente começa a entender a importância disso aqui sobreposta sobre o restante do mapa, você começa a entender que, por exemplo, que isso aqui pode ser o carrinho de um rolemã, que isso aqui pode ser o veículo 4x4, como isso aqui pode ser um avião, como essa coluna aqui pode ser um disco voador, né? E aí você descobre que a pessoa usa isso aqui para transitar e trafegar no restante desses números, aqui no restante dessa configuração. E aí, claro que se a pessoa souber usar isso aqui, tanto quanto ela vai apanhar muito menos para lidar com o restante desses elementos, né? E caso a pessoa não consiga fazer o aproveitamento disso aqui, né? Aí, feliz ou infelizmente, a gente tem aquela velha questão das pessoas que acabam ficando, digamos, se sentindo limitadas ou travadas na vida, até que elas vão ou buscar algum tipo de auxílio, ou falando aqui, né, bem abertamente, isso é uma das coisas que eu explico na aula, tem uma forma ou formas de visualização que a gente entende que a pessoa tem períodos de idade para concluir questões do mapa. E aí, se essa pessoa passa a não concluir algumas dessas ligações, porque isso tudo aqui tem que se ligar, né? Esses 15 números aqui, eles têm que estabelecer ligações entre eles. Então, se num dado momento a pessoa trava no meio de uma dessas ligações, ou seja, se algum desses números aqui não passa, em termos de frequência, a estabelecer uma conexão de um número para o outro, o que acontece? A pessoa tem um tempo de vida para cumprir isso aqui. Isso é o que a gente, inclusive, chama de contrato encarnacional. E aí, se à medida que o tempo vai passando, a pessoa não cumpre essas funções, não cumpre essas ligações, chega até mesmo o momento que a pessoa pode antecipar o processo dela de desencarne, né? Claro, para chegar nisso, existem aí desdobramentos e desdobramentos,
E a grande questão é que no meio desses desdobramentos a pessoa acaba sofrendo pra cacete, né? Tem gente aí que sofre um monte, né? Até assim, vou citar um dos exemplos aqui, né? Acho, enfim, né? Dá para mensurar isso. Por exemplo, tem situações que quando a gente olha para isso, e acho que agora vai fazer sentido vocês entenderem, né? Tem uma duplicidade, né? Tem situações que você vê que a pessoa vai ter, por exemplo, muito dinheiro, que a pessoa tem condições de ter muito dinheiro, mas que possivelmente dentro do processo afetivo, emocional dela, talvez a pessoa nunca desenvolva de fato um estado de plenitude, né? A pessoa às vezes até se casa, inclusive, mas não chega num processo de plenitude. E tem inversão disso também, né? Você vê que tem pessoas que não são nem tão ambiciosas assim. Você vê que tem pessoas que conseguem viver muito bem, obrigado, com uma vida relativamente simples e vão ganhar dinheiro muito bem, e vão conseguir estruturar a vida delas, mas mesmo tendo uma vida bem estruturada, elas vão ter um sentimento de que falta alguma coisa, e a gente consegue identificar isso pelo mapa. Assim como a gente vê pessoas que simplesmente são felizes porque têm um relacionamento afetivo, e mesmo quando elas estão praticamente passando fome, ou talvez até já tenham passado fome na vida, elas continuam se sentindo felizes porque têm um relacionamento afetivo, né? Mas, assim, isso vai de caso a caso, e a gente consegue fazer essa interpretação, a gente consegue entender isso olhando para o mapa numerológico. A gente consegue entender isso nesse processo de sequência de trabalho, de entendimento, de desdobramento de cada elemento, né? Aqui, né, só para pontuar, isso aqui que é chamado de CD, hoje eu chamo isso, na verdade, que é a soma da data de nascimento, eu chamo de número da existência, né? Eu não gosto muito desse termo CD, nem de número kármico, né, que na verdade é o mesmo CD, número kármico vai dar na mesma. Primeiro, porque essa ideia de karma aqui no Brasil ela é muito ruim, muito distorcida, sobretudo do ponto de vista dogmático, sobretudo do ponto de vista das religiões, né? E existência está muito mais ligado ao processo, por exemplo, da chama trina, né? Quando a gente pensa no que é existir, isso tem uma correlação direta com o processo de consciência, de vibração e reverberação da chama trina, coisa que não ocorre quando a gente fala de caminho kármico, né? O caminho do destino, o número kármico, né? Por quê? Porque essa coisa de karma está ligado no inconsciente coletivo a aprisionamento. Então, quando a gente fala de caminho da existência, a existência ela não está apregoada ou vinculada necessariamente a um sentido de dívida, a um sentido de pagamento, a um sentido de missão, a um sentido de aprisionamento por alguma coisa. Então, assim, eu particularmente prefiro usar aqui, quando a gente fala desse número da existência, né? Porque realmente é uma outra leitura muito diferente disso, que é essa coisa do entendimento de karma, né? Deixa eu até perguntar. Ellen, deixa eu aproveitar você de novo. Eu não me recordo, mas em Fortaleza eu dei essa explicação do número de existência? Não, né? Odeio. A gente falou disso na aula? Não. Não, em Fortaleza eu não falei disso, né? Tá. Então, só fazendo um ajuste aí no conteúdo, né, da aula que você assistiu de outra vez, né? Eu passei agora a fazer essa correção, tá? Você pode riscar aí nas suas coisas da aula passada, né? Porque eu estou desvinculando essa questão de karma com existência, tá? Então, os meus alunos aqui já da turma aqui do online, do Zoom, né? Do pessoal administrado aí junto à turma do
do Juliano já não estão ouvindo mais essa coisa de... Até tem lá o termo caminho do destino, mas eu estou começando a trazer esse entendimento de existência, né? Enfim, isso só para pontuar, que eu entendo que é bem importante, bem bacana, né? Mas, e de novo, até aproveito para falar disso, e é por isso que eu falo que esse curso é para ser um curso de numerologia e consciência. Um dos objetivos do curso não é só falar de numerologia, pronto e deu, né? Até porque, assim, quem quiser fazer o curso da Abram, né, que é a Associação Brasileira de Numerologia, que é o órgão X, né, a empresa X que coordena isso, mas, assim, a linguagem deles é uma linguagem bem limitativa. Quem quiser procurar lá na internet, tem material, tem apostila, tem coisas deles que quem quiser baixar na internet, baixa, porque, enfim, já teve quem jogou isso na internet, não tem mais o que fazer, mas, assim, a linguagem e o entendimento é um entendimento de praticamente 30 anos atrás, né? Enfim, é uma linguagem arcaica já do final dos anos 80, começo dos anos 90, e eles continuam insistindo nessa sistemática, né? Aí eu falo que assim, não dá mais para viver dessa forma, porque o entendimento disso aqui, ele precisa dar utilidade, ele precisa dar função de consciência para a pessoa. Então, quando a gente fala dessas conexões entre os números, e, sobretudo, de como conectar essa coluna com o restante do mapa, um dos objetivos é trazer essa consciência para a pessoa, né? Só que como a gente faz essa consciência? Justamente aqui, ó, traduzindo os números como arquétipos. E quando você pega e tem um entendimento dos números como arquétipo e traz para cá, você consegue direcionar a pessoa dentro do processo de escolhas, você consegue direcionar a pessoa dentro do processo de busca do próprio autoconhecimento, você consegue direcionar a pessoa dentro do processo, né, das escolhas em termos de profissão, de época de casamento, de filhos, das questões ligadas. Aliás, uma das coisas que até para comentar, né, uma das coisas que eu mais faço hoje, inclusive, é receber mães, receber pais que buscam orientações a respeito dos filhos. E tanto dos filhos que, inclusive, ainda estão por nascer, dos que já estão os que estão em idade estudantil, quanto daqueles que estão se direcionando, né, dentro da faculdade e, em alguns casos, né, até algo que eu costumo falar em aula, né, eu já recebi senhoras com mais de 80 anos perguntando dos filhos de bem mais velho que eu, né? Aliás, o caso mais absurdo que eu falo, que é absurdo não, né? Até que, inclusive, essa senhora, enfim, né, mãe de uma amiga minha, agora acho que ela está com 101 anos, e acho que 6 anos atrás, quando eu atendi ela, ela veio me perguntar do filho dela de 75, né, ou 77. Né? Então, assim, imagina que essa pessoa está perguntando do filho de 77, né, ainda está buscando esclarecimento sobre o filho de 77, né, provavelmente deve ter dado muita dor de cabeça esse moço a vida inteira, né? Não é possível, né? Mas, enfim, faz parte. Mas vocês imaginam que vocês encontram pais e mães de todas as idades tentando compreender, né? Até essa semana eu tive uma situação bem peculiar, né? Acho que foi na segunda-feira eu atendi uma mãe, né? Ela até veio para perguntar para mim, pô, mas como é que você me fala? Aí você tem filho, né? E aí eu tive que explicar algumas coisas para ela. Né? E assim, imagina aquelas mães que ainda têm aquela visão bem romântica de que o filho vai viver debaixo da asa dela, se brincar até os 30 anos de idade. E o doido é que eu bati o olho lá no mapa da menina e falei, ó, tu te prepara que essa daqui com 14 anos, 15, se brincar vai com uma mochila nas costas, vai cair no mundo, você não vai ver mais, né? Então, assim, foi uma notícia que aquela mãe lá não gostou muito, e de vez em quando, aliás, até uma coisa, né, para quem quiser vir para esse curso, entenda, isso daqui não é um curso da Disney, né? Então, assim, o numerólogo sério, né, não é uma pessoa que, via de regra, vive dando boas notícias. Né? Quem quiser ser
um numerólogo sério tem que se preparar para entender que existe uma forma de conduzir uma APA, você pode até usar palavras bonitas, né? Eu não tenho problema, para quem já passou no atendimento comigo sabe que de vez em quando eu solto uns palavrões mesmo, não estou nem aí, né? É claro que até modero com algumas pessoas, mas com outras eu quero mais que se dane, né? Lógico, eu também uso uma certa metodologia para isso, mas faz parte do contexto, né? Ok, né? Enfim, gente, só para explicar bem rapidinho aqui, né? Isso daqui é uma estrutura. Aqui todas essas colunas são referentes, tem números que entram aqui, né? Aqui a soma da data do nascimento, só para vocês entenderem, né? Para quem não conhece, a partir da data de nascimento, a gente vai, de uma pessoa, a gente vai extrair esse número, a gente vai extrair vamos fazer a extração de 3 números que vão entrar aqui dentro, dos números que vão entrar aqui são a coluna dos ciclos, aqui a coluna dos desafios e aqui a coluna das realizações, né? Então, uma das coisas que a gente faz, que vai fazer, é extrair isso e trazer isso aqui para dentro dessa configuração, né? Basicamente isso. E todos esses números, em algum momento, se cruzam, né? Até tem outros números que entram aqui, mas eu até estava conversando com o Juliano no começo, tem mais números que aparecem depois no mapa, mas esses números estão ligados à aula de previsão, que provavelmente vai ser o nosso 3º ou 4º módulo, né? De aula, né? Mas, enfim, vamos avançar aqui, né? Daqui, né, tem uma coisa que a gente extrai lá daquela tabela lá de cima, que é isso aqui, que tem muitos nomes, né? Se vocês forem jogar isso aqui na internet, se eu não me engano, tem 6 ou 7 nomes diferentes, e talvez tenham mais, com certeza eu não conheço todos, mas basicamente isso aqui é uma pirâmide pitagórica, né? E essa pirâmide pitagórica ela visa extrair do mapa 4 números, que são considerados os números de maior coeficiente psicoenergético, e são os 4 números que vão orientar o modus operandi do sistema de vida do ser, né, e de cada ser. E aí, dependendo da duração desses números, de novo, são extraídos daqui, da data de nascimento. Isso aqui vai fazer com que a gente compreenda o quanto cada pessoa tem potencial realmente de aproveitamento, e essa pirâmide ela também pode ser considerada o ponto principal em termos de autoconhecimento, né? Deixa eu até fazer um adendo. Ellen, até para fazer um adendo, né, foi uma coisa que eu também mudei nessa aula, né, que eu não expliquei em Fortaleza, mas o uso da energia do propósito, né? Isso foi uma coisa que acho que na aula de vocês eu não aprofundei tanto, e nesse material aqui da aula do Zoom, realmente eu atropelei, né? Isso aqui é virou outro formato de entendimento no cruzamento do uso da pirâmide. Isso aqui virou praticamente a gente tem uma aula inteira só falando disso aqui, né? Aliás, acho que a gente tem uma aula inteira só falando dessa questão do uso da pirâmide, né? Mas, enfim, só para fazer a nota aí, que com certeza em algum momento você vai, se você já não entendeu isso, em algum momento você vai entender, né? Mas aqui, né, gente, só para vocês, talvez só para mensurar, né? Eu falo que isso aqui é o número da existência, aqui é o número de alma, o número de essência. Isso aqui é o número, né? Eu ainda vou chamar de desafio maior, mas tem um outro. Hoje a gente pode dizer que é o número principal em termos de aprendizado na vida de uma pessoa. Então, aqui é como se fosse a condição do que provavelmente vai ser o contrato encarnacional da pessoa, vai estar aqui dentro,
né? Mas aí a gente tem que traduzir ele ligado ao restante dos números, e aqui, basicamente, o que a gente chama de propósito, se vocês forem ver lá na numerologia pitagórica de base, esse o númerozinho que vai aqui é chamado de acho que sonho, né? O que a pessoa sonha ser, né? Mas eu confesso que esse negócio de sonho aí, a tradução é egóica, né? Não traduz de fato o que a consciência precisa em termos de entendimento dos números, né? E aí os números como arquétipos, né? O que a gente abrange? Que os números têm, eles trazem o que para cada pessoa? Eles trazem histórias. Então, a partir do momento que você entende todos esses arquétipos aqui, né, o que a gente faz? A gente pega essas configurações desses arquétipos, de 1 a 9 e 0, e depois pega as configurações de 11 e 22. Por que 11 e 22? Porque isso aqui é o que a gente trabalha dentro da numerologia pitagórica, dependendo da linha de numerologia que você estiver estudando. Aqui vai ter um adendo, né? Então tem linhas da numerologia que vão estudar aqui 33, 44, enfim, e por aí vai, né? Só para citar, dentro da Rosa Cruz, talvez chegue a 99. Se eu não me engano, o pessoal da Rosa Cruz vai estudar aqui até o número 99. Mas isso é muito surreal, né? É uma coisa assim, além de ser absurdamente raro encontrar esse tipo eu saiba, esse tipo de configuração, né? E aí, para citar, a gente tem um breve, pequeno exemplo aqui, né? De configuração de mapa, né? Aqui tem uma configuração também de pirâmide, né? E isso aqui basicamente define o nosso processo de conexão com a alma e traduz o que seria o nosso contrato encarnacional no nível terreno. E aí cada um desses grupos de números, tanto pensando em termos de leitura de linha, quanto em termos de leitura de coluna, vai trazer uma determinada configuração. E, em algum momento, mas isso já é uma leitura bastante avançada, a gente consegue fazer a leitura de todos esses 15 números em simultâneo, né? Agora, realmente fazer isso não é muito fácil. Para quem quiser, né, para quem for acompanhar a gente na aula, a partir de sábado, só para efeito de entendimento, se a gente colocasse esses 15 números alinhados um do lado do outro, basicamente a gente pode traduzir isso aqui como a frequência numerológica do seu corpo ou a frequência numerológica da sua consciência. Então, se a gente fizesse um alinhamento desses 15 números aqui, basicamente isso seria o que traduz a sua frequência existencial de consciência, né? Algo que não é muito fácil, porque muitas vezes isso tanto pode vibrar, né, no positivo como um todo, como pode vibrar de um modo neutro, né, como uma energia até estacionária, como pode vibrar no negativo. Tá? Então, por exemplo, dentro dessa configuração, a gente sabe, né, eu explico isso em aula com mais profundidade, mas, por exemplo, esse é um mapa que, caso essa pessoa entre num processo de negatividade acentuado, fatalmente vai ser uma pessoa que vai entrar num processo muito provável de depressão, né? Pode ser uma pessoa que entre num processo, não em todas as épocas da vida, né? Tem duas épocas aqui que são bem significativas, mas em alguma época da vida essa pessoa pode entrar num processo de solidão bastante acentuado. E, por outro lado, a gente vê também
que é alguém que aí, embora seja em outra dinâmica, muito possivelmente nesse caso desse exemplo aqui, desse mapa, é uma pessoa que, por exemplo, profissionalmente deveria ter uma vida, eu diria, absurdamente estável. É alguém que deveria, que por essa configuração aqui. Agora, como é que eu consigo ver isso? Eu vejo isso justamente no meu entendimento da ligação, da conexão entre esses números. Então, claro que como eu sou uma pessoa que, a essa altura da vida, depois de já ter lido... Gente, eu não tenho certeza de quantos mapas eu li, eu sei que eu já fiz mais de 13 mil atendimentos, né? Acredito eu que, na verdade, eu já tenha visto mais acho que agora estou indo para 14 mil atendimentos, provavelmente fechando minhas contas esse ano. Mas, enfim, com certeza eu atendi mais de 9 mil pessoas e vi mais de 13, talvez mais de 14 mil mapas a essa altura da vida. Então, o que acontece? É claro que a essa altura eu bato o olho e consigo, só de olhar, eu consigo ver as ligações entre os números e entender ciclos e processos que a pessoa vive, né? Aqui, inclusive, no caso dessa pessoa, uma das coisas que por exemplo, uma das coisas que eu diria, que essa pessoa talvez devesse tomar cuidado, sobretudo com a questão não da solidão, mas sobretudo com a questão da depressão. Porque essa é uma pessoa que, por exemplo, embora tenha uma personalidade bastante forte, mas é uma pessoa que, se entrar no processo de medicamentoso, eu digo que essa característica desse mapa é de alguém que não consegue nunca mais na vida sair do medicamento, né? Então, de duas, uma. Ou isso aqui vai ser uma pessoa que vai seguir uma linha provavelmente muito natureba, vai seguir uma linha muito, muito saudável, ou caso seja uma pessoa que tenha entrado num processo de uso de medicação, sobretudo ali depois dos 30 anos de idade, dificilmente essa pessoa vai conseguir romper com o padrão de uso medicamentoso, né? É uma pessoa que numa dada fase da vida vai precisar cuidar do padrão de sono, vai ter bastante alteração do sono, né? Nível de estresse altíssimo, né? Então, isso aqui é uma pessoa que, embora tenha uma personalidade muito forte, mas talvez até por conta da força dessa personalidade, também tem um nível de estresse muito alto, muito elevado. A grosso modo, é uma pessoa que precisa, em termos de sistema nervoso, precisa cuidar do seu equilíbrio, né? Se tiver problemas do sistema nervoso, lá na frente, já na casa dos seus 60 anos, muito provavelmente problema cardíaco, né? Questões com coração, colesterol, joelhos, possivelmente aqui, né? Pode vir a ter limitações, se não cuidar do sistema nervoso, pode vir a ter limitações em termos de movimentação, né? Talvez desenvolver alguma coisa, poderia desenvolver alguma coisa, talvez como labirintite, mais difícil, mas poderia desenvolver um Parkinson ou um Alzheimer, né? Embora que aqui é um caso que depende. É uma pessoa que, se ela se cuidar, provavelmente entre os 30 e 50 anos de idade, provavelmente ela consegue se sobrepor a uma linha de Parkinson ou uma linha de doença degenerativa. Agora, se for uma pessoa que entre os 30 e 50, 55 anos não cuide do seu sistema nervoso, não venha cuidar da sua saúde, da sua qualidade de vida, provavelmente, quando chegar na casa dos 55, 60 anos de idade em diante, com certeza tem um risco bastante alto, bastante significativo de desenvolver alguma doença degenerativa, né? Aliás, uma das coisas que a gente mais observa nos mapas
né, é a respeito do processo do equilíbrio, né, entre o mental e o emocional. Porque essa é a primeira diretriz em termos de observação da qualidade de direcionamento da pessoa dentro do mapa. Então, quando você consegue diagnosticar se uma pessoa é mais mental ou mais emocional, você já tem um caminho de direcionamento, você já consegue guiar a pessoa. Aqui, no caso desse mapa, a gente pode dizer, inclusive, que é um meio termo, que é uma pessoa que provavelmente tem um campo mental, até por conta dessa coluna aqui, tem um campo mental bastante estável, bastante ativo, né? Mas no íntimo, por conta dessa configuração, enfim, de 6, 2, 9, enfim, até por conta da configuração espiritual também, uma pessoa que tem um nível de energia emocional muito acentuada, né? Embora isso também possa, nesse caso, denotar um conflito, né? Essa é uma coisa que a gente vê nesse mapa aqui, que é como se tem um lado mental muito bem estruturado, mas tem um lado emocional, digamos, em alguns termos, talvez meio capenga, né? É uma pessoa que tem um emocional muito acentuado, capenga no sentido de intensidade. Então, é uma pessoa que, se o emocional dela toma posse do mapa, acabou a vida dessa pessoa. Essa pessoa não consegue mais direcionar a vida dela, né? Então, isso daqui também é uma outra coisa que, nesse caso desse mapa, com certeza, eu observaria em termos de estruturação, né? E aí, essa é uma das várias coisas que a gente ensina, ou pelo menos que a gente tenta ensinar dentro do desenvolvimento das aulas, né? Eu falo tento, gente, porque assim, né, para quem me conhece sabe que conforme a temática de aula que vai surgindo, eu também vou dando pano para manga, né? Então, assim, esse negócio de seguir roteiro de aula ao pé da letra, né? Enfim, a minha coordenadora pedagógica e meu administrador, aí o pessoal vive me chamando de canto, eu estou marcada toda a aula, né? Porque a galera já sabe que eu não sigo o roteiro de aula, né? Então, vocês imaginam que toda aula eu tomo bronca, né? Enfim, né? Aliás, hoje eu já começo a aula sabendo que eu vou levar bronca, viu? No final da aula. Seguir roteiro comigo não funciona, né? Mas, enfim. E aí a gente aproveita a aula para falar justamente, né? Falando aqui mas isso aqui é o roteiro, né? A sequência do material do módulo 1, né? Aí a gente vai falar o que é numerologia, a origem, a gente fala dessa estrutura do mapa numerológico, claro que a gente explica isso, e eu encaminho para cada aluno a sua estrutura do mapa numerológico de cada aluno, né? A questão dos arquétipos, a gente também ensina aí esse desenvolvimento dos arquétipos do mapa, e eu instigo os alunos a fazerem esse desenvolvimento. Tem essa coisa da estrutura de alma e personalidade, alma e propósito, que a gente, na medida do possível, desenvolve, né? A compreensão do significado do mapa, né? Tem muitos formatos, né? Assim, só para voltar aqui. Por quê? Porque o significado está muito em entender cada uma dessas colunas primeiro, separadamente, depois começar a entender cada uma, na verdade, cada uma dessas posições ela já funciona sozinha, por si só, cada um desses números, mas uma coisa é entender esses números individualmente, inclusive dentro da coluna, aliás, dentro da pirâmide. Outra coisa é entender como essa pirâmide funciona em relação à estrutura do mapa como um todo, né? Que aí também é um outro viés, né? de análise. E aí depois entender como essa pirâmide funciona em relação a cada uma dessas colunas, em relação a cada uma dessas linhas. Então, assim, a gente vai costurando o quebra-cabeça até cada pessoa entender. Eu volto para aquele exemplo do começo. Imagina que o seu nome
por exemplo, a vibração do seu nome vai ser equivalente a um skate, né? Mas imagina que se você estiver no meio do deserto do Saara com um skate, né, que é o seu nome, provavelmente você não vai muito longe, né? No deserto do Saara vai ser mais bacana se o seu nome tiver a vibração de um camelo, né, para atravessar o deserto do Saara, ou talvez um veículo 4x4, dependendo do tipo de areia, até vai sair bacana, né? Até vai funcionar. Mas, se você tiver com uma bicicleta ou um skate, provavelmente não vai funcionar bem. Eu gosto de misturar esse exemplo, né? Aí, de novo, análise das partes do mapa para compreender o todo, como direcionar o seu propósito de vida. Isso é uma outra coisa que aí depende justamente desse entendimento dessa pirâmide, né? Porque, na verdade, a questão do propósito de vida está estritamente ligado com o uso da pirâmide em relação à energia do mapa como um todo. E aí a gente faz o estudo do quê, por exemplo? A gente faz o estudo do coeficiente mental, emocional, da coeficiente físico, coeficiente espiritual, né? E quando você consegue entender a pessoa nesses 4 pontos, nesse viés, aí você consegue também começar a entender se ela tem condição ou qual a condição de uso dela dessa pirâmide, desse manancial de energia, em relação ao mapa dela como um todo, né? Como direcionar seu propósito de vida e, por fim, né, os temas sugeridos, e se os alunos não sugerirem nada, eu vou tacar a lição de casa nos alunos antes. Né? Boa sorte, né? Mas a lição de casa não é para mim. A lição de casa é para que as pessoas compreendam, né, da melhor maneira possível, inclusive assim, até para vocês entenderem. A última lição de casa que eu dei lá no grupo de numerologia, para cada número, a pessoa sugerir um filme para cada número, né? Ou seja, se a pessoa não for um cinéfalo, ela vai ter que se tornar obrigatoriamente, na minha aula, um cinéfalo, né? Talvez, acho que estou até pensando aqui, Juliana, acho que a próxima lição de casa vai ser sugerir uma série da Netflix para cada número, né? Então, a pessoa entender os números dela, a pessoa vai ter que procurar uma série na Netflix e dizer qual que é a série referente ao arquétipo daquele número. Vai funcionar bem pra caramba, né? Vai ter gente pirando o cabeção, né? Sobretudo para dar série para o número 9, né? Ou para o número 7, né? Porque o pessoal já está com o número 7, já está com medo, né? Dark 7. Vixe, total, né? Total. Total. Não, mas não explica não, que é para não perder a graça, né? Deixa o pessoal se interessar. Então, Ellen, só para comentar, viu? Eu tenho dado umas lições de casa bem interessantes para o grupo de numerologia do pessoal aqui do Zoom. As aulas online têm dado espaço para sugerir, né, para dar sugestões de entendimento da numerologia e no final das contas acabei não tendo tempo de divulgar para o pessoal. Ô, Marcelo. Oi. Eu já estou pensando aqui, porque eu já comecei a fazer cálculo aqui com os meus números. Pelo amor de Deus, o 9 me persegue. Mas então, Meu aqui, Deus! Mas então, mas aqui, tem uma coisa que vai acontecer que é o seguinte, esse entendimento, até eu acho que eu já sei o que você está pensando, tá? Mas é que assim, esse é que tem 2 entendimentos aí da tua configuração. Por quê? Porque essa energia do 9, ela diz respeito também falando aqui na nossa linguagem, né? Ela diz muito respeito à conclusão de conteúdos ligados às suas partículas de alma. Tá? Então, isso é uma coisa que vai para outro entendimento. Campo. Outro entendimento. Outro campo de entendimento. Né? Mas aí você tem, do que eu me recordo do seu processo, tem uma questão que é assim, você tem que levar em consideração que, no seu caso, se eu não me engano, a gente poderia dizer que tem 2 maneiras de usar a pirâmide. A grande questão é que, como são 2 formatos diferentes de uso, dependendo do modo que você usa essa sua pirâmide aqui, o que vai acontecer
é que você vai alcançar um determinado fluxo do seu mapa e beleza. Mas isso significa que você estaria abrindo mão de uma outra parte. Se você estiver usando de uma segunda forma, que também não quer dizer que esteja errado, tá? Mas se você estiver usando o seu mapa de uma segunda forma, significa que provavelmente você abriu mão de uma outra parte em detrimento, provavelmente, em detrimento, digamos, por assim dizer, né, supostamente, de conteúdos ligados ao resgate das suas partículas. Bom, né? Então, assim, a grande questão é que você pode usar de um jeito ou você pode usar de outro, né? Não quer dizer que de um ou de outro jeito esteja errado, mas aqui do muito pouco que eu me recordo, de um jeito ou de outro, eu tenho um entendimento de que você provavelmente teria que abrir mão de alguma coisa. Então, é como se o seu mapa dissesse para nós, por mais que você queira fazer tudo perfeito, tem alguma coisa lá, gente, desculpa o palavrão, mas tem alguma coisa lá que você vai ter que ligar e tacar o foda-se, né? E assim, ó, vou fazer desse jeito aqui mesmo, deu, tá tudo certo, se eu quiser agradar, agradei, e quem eu não agradar também, ó, toca, né? Mas assim, entenda, é um pouco perigoso você se prender a essa ideia só do 9. Eu sei, aqui apareceu muito 9 aqui. Mas a questão que você tem para resolver não tá. E 8, né? Tem o 8 também, né? Outro 8 aí. É que o 8, em termos de contrato, dos contratos de alma, eles são o 8. Eu confesso que eu não é que eu não gosto, né? Que assim, eu particularmente, essa energia do 8 aí é uma das energias que traz muito conflito para o mapa, né? Então, via de regra, essa energia de 8, ela exige administração do mapa, né? Inclusive, é uma das coisas que eu explico em aula, que a pessoa que não eu vou fazer o seu curso mais para frente. Vou fazer, então, a pessoa que não tem domínio, quando ela tem essa questão do 8, a pessoa que não consegue dominar ou direcionar o mapa dela, via de regra, se o 8 toma a direção do mapa, ou se ele se tornar a força principal do mapa da pessoa, uma das questões muito comuns, inclusive, que a gente fala em aula, é que dificilmente vai ser uma pessoa que vai se sentir satisfeita na vida, né? Então, assim, e é muito conflitivo a pessoa que tem 8 e 9 no mapa. Então, se você tem uma energia de 9 muito espalhada e você tem um 8 dominante no mapa, a grande questão é que esse conflito entre o 8 e o 9 ferrou tudo, né? Aí, muitas vezes, a pessoa ou não anda na vida, ou ela anda muito, mas tem um sentimento aliás, o número dos números que eu recebo, né, dos mapas que eu recebo, a gente pode dizer que o número que mais tem queixas em termos de insatisfação, mais do que o 22, mais do que o 11, inclusive, mais do que o 3, inclusive, que teoricamente é um número que tem dificuldade de amadurecimento, o 8, eu digo que é o campeão em termos de processos de insatisfação. Realmente é muito difícil você fazer um número 8 se sentir satisfeito, né? Eu digo, inclusive, que, assim, para quem é numerólogo, a prova de fogo é você interpretar o mapa de uma pessoa que tem 8 e a pessoa sair satisfeita da consulta. Porque se a pessoa tiver um 8 muito forte no mapa, ela sai satisfeita, meu Deus do céu, né? A realização do numerólogo é o número 8 sair satisfeito da sessão, né? É aquela pessoa que realmente, você tem que aproveitar ao máximo a estrutura de conhecimento, né? Enfim, a primeira estrutura, alma e propósito, na verdade, alma, propósito e personalidade, né? Enfim, faltou colocar aqui personalidade, né? Compreensão do significado do mapa, análise das partes do mapa, deixa eu ver, sugerido pelo grupo, né? Gente, se dá tempo, no curso a gente vai falar daquilo que os alunos trouxerem, né? Enfim, fica a critério de cada um, né?
Não sei se tem perguntas aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, né?